Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 15 de outubro de 2024, terça-feira, 9h18 da manhã. Hoje eu vou ler para vocês em Ezequiel 33, versículo 10, 11 e 12. O título é O Ofício do Verdadeiro Profeta. 10 diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: Assim falais vós, dizendo: Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Vou ler o 3 agora. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Aqui nós estamos falando sobre voz de Deus, celular online com Deus. Todo ser humano tem esse celular. Só que Satanás faz de tudo para a pessoa não usar e nem querer aprender a usar o celular que Deus deu para a pessoa. A voz de Deus, ela fala para gerar fé. Por isso, fé é salvar a alma em vida, não depois da morte. Eu vou ler para vocês, para ajudar no discernimento, em Hebreus 9, versículo 28. E vou ler o 27 e 28. Hebreus 9. 27 diz assim: E como os homens está ordenado morrerem uma vez, não fala duas, uma vez, vindo depois o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que esperam para salvação. Hebreus 9, 27 e 28. Aqui fala sobre que nós vamos morrer uma vez. Depois vem o juízo. O juízo é o trono branco. Quando terminar a fase desta etapa da terra, todos
que morreram estão dormindo. Todos ressuscitarão de uma vez só, depois que terminar a etapa. E aí vem o juízo. Aí vai ser julgado todos. Não escapa nada em tempo algum, porque diante do trono branco, toda alma vivente vai ser julgada. Então é uma vez. Morre uma vez no corpo, ressuscita uma vez para julgamento eterno no trono branco, julgamento eterno. Só Jesus viveu no corpo, por isso nasceu de Maria de forma sexuada, foi engravidado pelo Espírito Santo, mas estava no corpo físico para mostrar que Deus existe, e esse corpo físico você pode viver no espírito pilotando a carne. Foi crucificado porque tinha que derramar o sangue inocente para expiar o pecado de um povo que Deus permitiu exatamente quando permitiu Satanás na terra. Que é a carne fraca, carne comida por bichos. Carne representa exatamente aquilo que você tem que se libertar. Então você tem que viver no corpo físico, mas não idolatra o corpo físico. Por isso Deus está mostrando o corpo espiritual. Ele, como Espírito, Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, um Deus só. Deus no céu, Jesus veio para a terra, reencarnou num corpo físico, morreu na cruz para derramar, expiar o pecado. E ali ressuscitou através do Espírito Santo e disse que voltaria para resgatar aqueles que querem voltar para casa no céu. Mas escreveu a fé com fatos no coração dos 12 apóstolos, para que de geração em geração a unção da palavra pregada se materializasse em letras na Bíblia e se revelassem em metáforas para aqueles que tiverem um coração sincero, que querem Deus, depois as coisas de Deus, que é viver na terra. Por isso Jesus é o único que ressuscitou. Por isso, Madalenas, Marias, foram os primeiros a ver Jesus, no sepulcro vazio. E agora, o mundo inteiro vai ver ele nos ares, no arrebatamento, que é a morte coletiva, de 1/3 da terra que quer voltar para casa no céu. É o livre-arbítrio. Depois vem o milênio. Então, primeiro o Espírito Santo sai da terra. É igual o ser humano voltar a ser bicho, né? Você vai ver o caos na terra. É igual a prefeitura de São Paulo ser entregue para a Cracolândia. Aí você vai ver o demônio da mentira se manifestando. E tem muito demônio da mentira usando a Bíblia para enganar pessoas que querem fazer aliança com o pecado. Que é o pecadinho que não tem nada a ver. Por isso aqui Deus está falando sobre morte, tá? Em Ezequiel 11 diz assim: diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por isso que Deus está mostrando aqui é que existe um céu real, mais real do que a terra. A prova de que o céu existe é a Bíblia. Tenta atacar de tudo quanto é jeito, tenta
perseguir quem prega, tenta calar a voz da fé, mas não adianta. Quanto mais persegue, mais puro fica. 2000 anos depois, o evangelho sendo pregado. Eu não sou judeu de sangue, sou judeu de fé. Quem me converteu foi o Espírito Santo, usando pessoas e mostrando o céu, através do amor de Jesus, que faz a gente crer que existe boa na terra. Por isso, Deus é bom no céu. Por isso, ele precisa ensinar o ser humano a usar o celular que ele deu, que é a alma que tem prazer na alegria da pureza. Ser criança, com cabeça de adulto. Por isso, Deus permite nascer sem saber nada, para deixar no coração das pessoas a responsabilidade de ajudar quem está chegando. Por isso, uma criança começa andando devagar e o adulto tem que andar no ritmo da criança. Porque esse adulto vai andar devagar quando ficar velho, e essa criança que aprendeu com o adulto a ter amor pelo mais fraco, ajuda o adulto a morrer em paz. Morrer em paz no corpo físico, mas tendo fé que morre na matéria, mas a alma vai dormir até o juízo final. Como você vai crer em coisas espirituais se você nasce numa razão material? Audiovisual. Ver para crer. 5 sentidos da carne. Como é que você vai crer que você tem uma alma e que a tua alma tem um espírito? Se alguém orar a Deus, para Deus ensinar você. Porque se alguém te ensinar direto online, você vai idolatrar a pessoa e aí você fica escorado num barranco, que é a pureza dos outros. E aí você fica com ciúmes passionais. Porque você vai fazer de tudo para chamar a atenção da pessoa. Fica uma criança manhosa, fazendo coisa errada só para chamar a atenção. Você vira um cachorro. E qual o problema do cachorro? Ciúmes. Por isso, o ser humano tem alma. Cachorro não tem alma. São seres viventes, igual a cobra, igual ao peixe, igual a aranha, igual a barata. Que Deus permitiu na terra para servir ao homem. Igual às plantas, igual às frutas, igual às árvores. Igual o ar, a chuva, o sol, igual o tempo, igual Satanás. Por isso Deus permitiu Satanás na terra para servir ao homem. E como Deus usa Satanás para servir o homem? Exatamente mostrando para o homem que para expulsar demônio, você não pode mentir, né? Porque Satanás é um drone invisível, te vigiando 24 horas, mas não consegue entrar no teu coração. Porque dentro do teu coração tem uma chave por dentro, enquanto você é um bebê, por isso a mãe carrega no colo, né? Que é bebê. Não sabe distinguir o que é Rottweiler do que é cachorro de estimação. Por isso, quando você aprender a enxergar o que não vê, você vai começar a crer que você precisa aprender. Por isso, nasce todo dia, morre todo dia, exatamente para ter tempo de parar para pensar. Então, eu vou explicar para vocês agora qual é o recado de Deus para vocês.
Nós estamos no final dos tempos. Os fatos revelam. Pois você lê a Bíblia com calma, mas não é ler para ser um herói da Bíblia. Pede ajuda a Deus, a alegria para ler a Bíblia. Porque você vai ver uma inspiração revelada, e aí você vai ler a Bíblia como se estivesse conversando com uma pessoa. Você vai ter prazer em ler, e não obrigação de ler. É a mesma coisa, a pessoa tem prazer em ser fiel, e não é obrigado a ser, porque senão vai ficar mal na fita, né? E não vai ter o presentinho que é os pratos de luxúria da cama. Essa é a técnica de Satanás. Ele entra na tua mente através do audiovisual, põe um cadeado no portão do teu coração de fora para dentro, e você fica preso dentro do teu coração achando que está preso. Porque você foi domesticado pela carne, pela malícia, pela idolatria das emoções, barranco para se encostar. E aí você esquece que você é filho de Deus. Você tem um espírito, você tem uma alma. Então, se você pedir ajuda ao Espírito Santo, ele te puxa para cima, te leva na alma, e na alma você enxerga onde é que está a chave do cadeado que puseram no portão do teu coração para gerar em você complexo de culpa e inferioridade e populismo de convivência. Você idolatra pessoas. E aí você fica com o veneno da serpente, que é o ciúme de Satanás. Porque Satanás tem ciúme de Deus, então quer fazer a criação de Deus, que é o ser humano, ficar ciumento. Por isso, Deus permite, porque deu livre-arbítrio para a pessoa. Ou a pessoa é egoísta e vive para si, ou a pessoa recicla o lixo antes de morrer, entregando para Deus orações de consagração para tirar o ódio daqueles que você plantou ódio no coração. Por isso, a obra de Deus se resume num ponto: fé para quem está chegando, para não pagar para ver e desperdiçar a vida e só descobrir depois que está morrendo. Então, quanto mais humilde, mais rápido você sobe. E conforme você sobe, você vai ficando leve, você vai enxergando de cima o que você não vê. Por isso, quando você pede ajuda a Deus para ouvir a voz de Deus, ele te pega, leva para uma viagem do tempo, leva para o teu passado e mostra tudo que você não vê. O que é que estava acontecendo nas tuas costas, o que estava falando de você, o que estava armando para cima de você. Você não sabia. Você estava enxergando só a tua visão de uma criança adolescente que amadurece, mas enxergando só o mundo que vive, físico. Só que se você pedir para conhecer a Deus, ele te leva no mundo onipotente, onipresente e onisciente do drone sobre os drones da Terra. Olhos de Deus. E aí você vai ver a 2.000 volts, a 2 quilômetros de altura, há 2.000 anos atrás, que a Terra, a matéria, tem uma órbita chamada alma e tem um universo chamado Deus, Espírito. Por isso, se você está com olhos da carne, você vai ver o céu, você vai ver nuvens. Se você tiver com telescópio, você vai ver satélites. Se você tiver na Lua, você vai ver o céu
tudo escuro, negro. Só reflete estrelas que são reflexo do sol. É tudo metáfora material para você enxergar a metáfora espiritual. Por isso, do que você morrer para querer voltar e fazer algo melhor, como o kardecitismo ensina, pergunta para Deus quantas vidas você tem. Deus vai te levar na Bíblia. Na Bíblia ele vai te mostrar em Ezequiel, aliás, em Hebreus 27, vai dizer, 9, 27, vai dizer assim: e como os homens será ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo. É uma vida só, é uma morte só, é um arrebatamento só. Tudo isso, se você pedir ajuda a Deus, Deus vai te levar, igual a água que desce a montanha, para conhecer isso que eu estou falando. É tudo no tempo de Deus. Pode levar 4 horas, pode levar 4 dias, pode levar 40 anos, pode levar 2.000 anos. Mas a água vai descer montanha. O que é de Deus volta para Deus, que é a alma. E a alma vai ser julgada no juízo, através do livre-arbítrio da justiça de Deus, que é uma democracia que não muda valores para julgar. Por isso Deus permite a ditadura da terra. O que é a ditadura da terra? É a pirâmide de um olho só. É o egoísmo de Satanás incitando as pessoas a idolatrarem o cérebro e aí ficar preso em populismo, barranco para se encostar. Ciúmes passional. Por isso, através dos ciúmes, que Satanás induz? A pessoa a pecar. Ele fala, olha, eu estupro porque fui estuprado. Eu sou gay porque me estupraram. Eu sou prostituta porque meus pais eram, minha mãe e meu pai eram prostituta. Então começa a julgar os outros e joga a culpa nos outros, de geração em geração. Por isso, eu vou trair porque me traíram. Então ele justifica tudo através de uma auto-idolatria, manhoso. E como é que Deus tira a manha? Com a morte. Por isso que eu estou falando para você. Uns para juízo eterno, no juízo eterno, uns para salvação eterna e outros para desprezo eterno. É inferno. A pessoa vai querer morrer e não consegue, é a alma. Por isso que eu falo, não queira pagar para ver. Não queira ir até o inferno para achar que o céu é melhor. Não queira uma terceira guerra mundial para depois idolatrar a paz. Era feliz e não sabia. Por isso a função do profeta é avisar antes. Eu abri a Bíblia aqui, Deus mandou ler em Ezequiel 33 e o título é O Ofício do Verdadeiro Profeta. O que é verdadeiro profeta? É Jesus. O que fala acontece. O que ele falou não mudou nada. Inclusive que no final dos tempos ia vir esses catástrofes todas aí. Por quê? Seria o quê? A inteligência do homem se multiplicando e a fé espalharia. Aí prolifera a malícia. Falar, todo mundo é malandro, você também. Todo mundo se prostitui, eu vou prostituir também. Todo mundo casa, separa, eu vou casar e separar também. E aí, de geração em geração, arrastando para a lama, Deus permite para tirar da lama quem quer ir para o céu. Ou seja, Satanás representa o café. A criança representa o leite. Satanás fica querendo uma brecha no portão do teu coração para colocar um pingo de café. Um pecadinho.
E aí, de pecadinho em pecadinho, ele vai querer dizer que é virgem, e aí se veste de branco para esconder a sujeira. Por isso que, quando você está manhoso, você vive em guetos, que é a tua inteligência. E a tua inteligência faz o quê? Preconceito. Você enxerga as pessoas com teus olhos. E não enxerga você com os olhos dos outros. Por isso você fica bipolar. Por isso Deus permite filhos. E os filhos representam o quê? O amor de Deus, usando criança doente para mostrar que os pais estão doentes. Por isso, quando os pais olharem para a criança com o amor de Deus, ele vai se enxergar. Vai ver que o defeito dele está nele, está na criança, materializa na criança. Porque os próprios pais não ouvem, que são orgulhosos demais e não quer renunciar ao passado da inteligência acumulada. Então não recicla lixo. Quer entrar no céu, mas não quer ter fé. Quer fé que ele pode colocar numa caixinha e ostentar fé. Populismo de fé. Por isso Deus permite fatos como esse do Pablo Marçal. Olha os debates agora das eleições. O esforço da mídia para fazer o povo ter vontade de assistir debate. É tudo morno, água com açúcar, hipocrisia sobre hipocrisia. O povo está cansado disso, não quer mais saber. Mas por que o povo estava vindo dos debates? Por causa do Pablo Marçal. Quem é o Pablo Marçal? É uma criança. Por isso Deus usou quem? Uma criança para despertar nas crianças a alegria de ser criança. Igreja Filadélfia, igreja criança. Só que precisa de cabeça de adulto para ensinar a criança a não querer ser criança a vida toda, mas preservar a pureza da criança para poder pegar a criança no colo. Por isso, ai de quem tocar na criança. Está tocando em Deus. Vai morrer. Ou morte física, que Deus recolhe para não contaminar os outros, ou morte na alma. A pessoa quer morrer e Deus não permite. Representa exatamente a consciência de Judas. Fica preso dentro dele mesmo. Porque ele quer sorrir com alegria, mas sabe que não lavou a roupa suja que há dentro dele. Tem um monte de coisa embaixo do tapete. E aí fica carente, inseguro, precisa ostentar o que não tem. Que é a fé. Por isso precisa montar panelinhas para pregar para convertidos. Não sabe jogar bola, compra bola para montar o time para poder jogar bola. Filhinho de papai de sistema. E aí está sempre inseguro e carente. Fica no meio do pelotão, porque se vai na frente, vai fugir de Golias. E se for o último, vai blasfemar de Deus. Por isso Deus tira a gordura do ego, mostrando para o próximo que ele está doente e precisa aprender todo dia a ser criança de novo, para olhar para o céu. Porque todo dia nasce criança e todo dia morre idoso. E um dia você era criança e um dia você vai ser idoso. Não adianta, a água vai descer a montanha e vai desagar no mar. Então não adianta fugir da vida. Não adianta fugir do tempo. Nem adianta fugir da paz. Porque um dia você vai querer. E quando você não tiver, você vai ficar mendigando paz. Por isso Judas era tão perfeito que não acreditou que Deus podia perdoar ele.
porque ele, querendo ajudar, vendeu Jesus. Porque não creu que Jesus era filho de Deus. Porque queria entender Deus e não sentir Deus. Por isso, criança não é para você entender, é para sentir. Por isso, a Bíblia é para criança, não é para adulto. Por isso, o adulto, ele é obeso no cérebro. Ele cresce de lado. É muito grego, hebraico, teologia, psicologia e não sei o que, livros apócrifos e não sei o que, testemunho que orou, paralítico andou, que pregou em 1000 púlpitos do mundo inteiro, deu não sei quantas voltas no planeta pregando a palavra. Deus não vê nada disso. Isso aí é tudo vaidade de ser humano, para ostentar a fé que não tem. Quando Deus puxa uma pessoa para a obra dele, ele faz exatamente o que o Espírito Santo fez. Fica invisível. Para poder fazer o quê? Ser mais produtivo. Por isso o Espírito Santo, ele é invisível para poder entrar em qualquer cabeça preconceituosa. Por isso, não tem aparência. Muito pelo contrário. Geralmente ele usa a aparência do último. Exatamente para resgatar complexo de culpa e inferioridade do último, que foi largado para trás. Por isso, os Estados Unidos, que é o berço da fé judaica, e nasceu como cidade de Filadélfia, como símbolo do Evangelho, que é a sexta igreja de Apocalipse, perdeu a batalha contra as drogas. Por que Deus permitiu isso? Porque agora ele vai levantar o Brasil como uma criança no colo de orações anônimas que sustenta o projeto 199 Filadélfia, com orações anônimas. Leite materno do mundo inteiro. Por isso, Deus vai levantar o Brasil e ninguém vai impedir. Porque é plano de Deus. E quem tocar vai se ver com Deus. Lembra que eu falei sobre a palavra canalha do Pablo Marçal? Rever os áudios, você vai ver. Eu ia mandar o recado para o Pablo Marçal, porque ele estava falando canalha, porque ele é neófito. Ainda no chamado de Deus. Ele está a 1000 volts, ele representa eu lá em Foz do Iguaçu. Deus me levou para cumprir um voto. Só que eu não tinha voltado. Por isso Deus me levou e só explicou o que eu fui fazer depois que eu voltei, senão não tinha nem coragem de ir. E o Pablo Marçal representa eu 25 anos atrás, indo para Foz do Iguaçu. Ele não voltou ainda. Mas só que o chamado é real. E quem é o Pablo Marçal? É uma criança. Só que é uma criança que ainda não entendeu o que é celular. Ainda não entendeu o que é Estados Unidos, o que é Israel. Ainda não entendeu a voz de Deus, porque ele quer entender. Então, primeiro precisa sentir para depois entender. Por isso, quando Pablo Marçal anda descalço, é uma criança revoltada, porque a Carol precisa ir para o Monte de Cabeleireira para poder conviver numa sociedade que idolatra a aparência, ela fica insegura. E ele revoltado porque tem que usar Rolex e ser comportado e educado. Ele sabe que a igreja é necessária como formalismo de terno e gravata, mas é apenas uma etapa de respeito para quem anda a 200 volts. Quando você entra a 1000 volts, você vai ter uma fé específica e não uma fé de turista.
Então, quando você está embaixo das árvores, vendendo por R$ 1,99, sem um tostão no bolso, e não patrocinado por alguém que quer te dar fé, você vai ter uma fé própria. As pessoas vão ver, vai querer repetir o espetáculo e não vai conseguir. Por isso, quando Deus quer te dar fé, Ele dá para você. Mas antes Ele prova se você está pronto para aguentar 1.000 volts, né? Porque senão você fica o quê? Barragem de Mariana. Quando rebenta, enterra todo mundo na lama. É a idolatria, o populismo. Atrai pessoas para um fã-clube, a pessoa fica cega e aí idolatra o marido, a esposa, e esquece dos filhos. Aí casa separa, casa por paixões, separa por ciúme, Satanás entra no meio e vira um teatro de casamento, maçonaria. Só fachada, só aparência. Só que se liga a 200 volts, tudo bem, pula carnaval, samba, ganha dinheiro e monta igrejas. Só que se Deus derrama fogo do céu, Pentecostes, na hora que Deus derrama o fogo, o demônio manifesta. E aí o que acontece? Satanás é igual barata. Apaga a luz no escuro e aparece. É igual demônio. Por isso, toda a criação de Deus é metáfora de Deus para servir o homem. Para o homem entender através de formas lúdicas a pensar emoções. E aí o que acontece? Deus aumenta a voltagem para 1.000 volts, o demônio manifesta. Cadeirada do Datena. E aí vai, né? Só que nos 1.000 volts também revela quem é Judas e quem é Pedro. Paraná pesquisa Silas Malafaia. Você vai vendo, vai revelando tudo. E quem postou o vídeo da Paraná pesquisa do Silas Malafaia? Uma youtuber católica. Só que ela respeita o Silas Malafaia porque tem uma fé católica, tem medo de demônio. E o Silas Malafaia ostenta uma fé de uma criança engessado na religião. E aí vomita ira porque o Pablo Marçal não é do jeito que ele gostaria. Ele diz que é pastor, mas ama a si mesmo. Deus prova dessa forma. E quem é que fala canalha direto? Não é o Silas Malafaia? Mais uma vítima da serpente. Quem é a serpente? O pai da mentira. Então, como é que a serpente quer proliferar mentira? Usando a mídia. Quem é mídia? Jezabel, é a fofoqueira. Por isso, se o povo não aprender a discernir mentira, ele vai ficar com raiva dele mesmo, porque colocou todos os ovos na idolatria do amor. E aí não sabe perdoar. Porque ama com a carne, sexo. E ama com a emoção, manha. E aí cria um ídolo. E o ídolo não corresponde, fica com ódio de si mesmo e ódio do ídolo. Uma traição mata a família e mata a si mesmo. Não consegue perdoar. Por isso que Deus está ensinando para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, é mostrando onde Satanás está e onde Deus está. O primeiro exemplo para você crer é a profecia, é o profeta. Se o profeta é de Deus, Deus fala através do tempo. Porque se o profeta diz que é de Deus, ou era de Deus, mas caiu no caminho, Deus mostra através do tempo. Eu vou explicar para você. Profeta é Jesus Cristo. E até o próprio povo judeu não crê. Mas a unção do povo judeu foi Deus que deu. Então Deus ama mais o povo judeu do que o judeu ama Deus. Por isso,
Deus está mostrando para o povo judeu que ele precisa amar o próximo com amor de criança, mas cabeça de adulto. Porque senão ele não vai expulsar o demônio do ciúme de Satanás. Quem é o demônio do ciúme de Satanás? Onde é que se materializou? No começo da guerra lá em Israel. Tinha escudo antimísseis, mas não tinha escudo anti-túnel. E aí vieram por túneis, soltaram pessoas endemoniadas para estuprar. Parecia Rottweiler endemoniado. Só queria estuprar, estuprar, estuprar. Por isso, proliferou o ódio naquilo que o povo judeu mais idolatrava, que é o conservadorismo religioso. E a reação foi o quê? Vômito de ódio. Porque estava o intestino preso. Num conservadorismo de 200 volts. Só que Deus está aumentando a voltagem, derramando o fogo do céu, o demônio está manifestando. E o que é profeta? É aquele que tem medo de ser profeta. É quem tem medo de abrir a boca. Porque sabe que Deus é Deus. E se você fala de Deus sem conhecer, Satanás vai rir da tua cara e vai acabar com você. Por isso não é medo de Satanás, nem medo de Deus. É gratidão por te dado o privilégio de ser profeta. Então você não busca a Deus para ter dons, para ostentar dons. Você busca a Deus para agradecer o que Ele já te deu, que é a voz dele. E Deus fala nos 5 sentidos do corpo, da alma e do espírito, e o espírito é onipotente, onipresente, onisciente. Então você é um missionário do tempo. Você viaja a 2000 volts, 2000 anos atrás. Apocalipse, arrebatamento, avivamento, Armagedão, milênio. Não são coisas escritas no cérebro. São revelações do Espírito, na alma. É fé de Deus sobre você, não você em Deus. Por isso, Deus está falando com o mundo inteiro agora, nesse momento. Você duvida? Espera para ver aonde vai chegar a nossa voz. O grupo Caramujo, como eu falei, é o grupo da família. Tinha 12 membros, 2 pessoas saíram, ficaram 10. Só que o mundo para ouvir o que eu estou falando, principalmente os drones de Satanás. O mundo atrás de espelho, o Big Brother da Terra. Isso aqui, eu vou provar para você como que a voz de Deus, quando é de Deus, ela não volta vazia. Ela cria ressonância de alegria, porque ela se materializa com fatos. Deus deu o projeto, repito e canso de falar, lá em Jacareí. Mandou renunciar tudo e levou para lá. Mandou abrir um box lá e colocar uma placa. Qualquer peça 99. E aí o que aconteceu? Explodiu no Brasil, cada esquina 99. Só que aí fechou tudo porque não tinha mais produto 99. Segunda etapa, home office, que eu tinha que viajar. Vivia de 1,99, principalmente em Foz do Iguaçu. 1,99 embaixo das árvores. E lá em Foz do Iguaçu, através da igreja que Deus tinha levado, a gente não tinha nada. Televisão, rádio, nada. Não sabia o que estava acontecendo no mundo. Só sabia o que Deus falava comigo, com fatos. Voltei para São Paulo. Acho que uns 2 anos depois, o Bruno me deu um rádio. E no rádio comecei a ouvir, eu levei um susto.
Eu vi Aline Barros, Ludmila Feber, eu vi Heloísa Rosa, eu vi um monte de louvores falando de nós. Depois comecei a assistir alguns vídeos, eu vi House, Suite, eu vi repercussão do que eu preguei em Foz do Iguaçu durante 1 ano e meio, embaixo das árvores. Por isso que quando Deus faz, Ele faz e explica depois, para você não atrapalhar, igual a criança. Na primeira viagem vive que nem uma criança, para ele tudo é novo. Na segunda viagem ele leva no colo e mostra tudo que ele não viu. Por trás dos muros de proteção e muros de prisão. Tem o ciúme saudável e tem o passional. Por isso Deus permite Satanás na terra para você escolher. Você quer ser leite de novo ou quer ser café? Só que para ser leite de novo não tem jeito, tem que nascer de novo. Só que agora tem que nascer no Espírito, é o Pentecostes, é o batismo do Espírito Santo. Você vai sentir uma alegria que vai ressuscitar o teu prazer em lutar pela pureza. Porque você vai ter autoridade para expulsar demônios do tempo. Profeta. Agora eu vou voltar para a lição de casa para te dar fé para o dia a dia. Porque senão para você jovem fica difícil para pular. E aí você vai querer pular etapas. E você pode correr o risco de querer ser um neném, né? Nem trabalha, nem estuda, sonhando em passarinho verde. Então você vai querer ter uma fé sem pé no chão. E aí você não vai ter antídoto contra a cobra, né? Vira filhinho de papai de banco de igreja, e depois quando sai da igreja faz tudo que não fez durante a vida toda. É igual uma usina de Itaipu sem válvula que transforma energia de turismo em avivamento mundial. Eu vou explicar alguns fatos para você. Pro dia a dia. Antes a gente tinha aqui como que chama? Aquele C3, né? Um carro francês. Daí a pouco você anda aqui pelo bairro, por aí, só tinha C3. Antes eu tinha um Palio. Fui para Foz do Iguaçu com o Palio e tal, eu só tinha Palio. Só que agora Deus deu o quê? Um Honda Fit, que é o carro popular no Japão, né? O mais barato de todos. Você anda por aí, você só vai ver um Honda Fit. Eu fui para Foz do Iguaçu com um Gol a ar. O Pablo Marçal, nos palanques dele lá, dos cursos dele, enfatizou chaleirinho. Eu estou colocando alguns pontos de forma lúdica para mostrar o poder da palavra de Deus. Agora eu vou esticar um pouco mais a linha, sem perder o pé do presente. Quando eu gravei e falei para o Pablo Marçal, ia falar para não falar a palavra canalha, só que antes disso, o Reinaldo Azevedo estava falando canalha direto, aberração, que mais? E aí vai, né? Só que tem pessoas que Deus vira as costas, porque a pessoa não quer Deus. Quer zombar de Deus, então Deus permite. Igual Judas. Quando Judas se arrepender, talvez vire Pedro. Talvez. Não sei o que aconteceu com a alma do Judas. Morreu. Agora a justiça tá dormindo lá no céu. No trono branco vai ser julgado. Só que Deus falou. Ô Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Pedro ficou vivo, Judas morreu. Na carne. Se suicidou enforcado. Com 30 moedas de prata. Vendeu Jesus. E Pedro fez o quê? Cortou a orelha daquele que ia prender Jesus. Você quer mais metáfora? O soco no debate. O que o Pablo Marçal fez? Chamou Medina e colocou no púlpito da igreja, entre aspas, dele. Nas pregações que ele tem. Só que quando eu fui falar para o Pablo Marçal
para não falar canalha e outras palavras, Deus tomou minha boca e começou a falar em línguas. Eu não consegui falar canalha em português. Para dar uma chance para o Pablo Marçal. Ele tinha que orar, ele e a Carol, perguntar a Deus o que é que eu estava falando. Porque eu sei que ele estava falando. Porque ele construiu toda a engenharia de querer ser o reizinho do Brasil por causa do Projeto Filadélfia. Porque o mundo inteiro está de olho no Brasil. Porque o Brasil é a criança que Deus está pegando no colo e mostrando que o Projeto Filadélfia é real. Porque quanto mais persegue, mais propaganda faz. É plano de Deus. Por isso, ele continuou falando canalha, inclusive na Praça da Sé, com 50 seguranças e medo de levar um tiro. E um super drone do lado dele, monitorando tudo. O que aconteceu? Pagou o mico, tá? Desse atestado falso. Foi Deus que permitiu. Não foi o Pablo Marçal que era muito inteligente e já queria perder a eleição. Aí entra nos devaneios da teologia, da contestação, para achar brechas para continuar idolatrando o Pablo Marçal. Porque ele começou a gostar de ser um herói. Estava gostando de ser um Ayrton Senna da vida. Estava gostando de receber autógrafo. E aí Deus fez o quê? Está mostrando para ele o que a cegueira da idolatria do fã-clube faz. As pessoas ainda não sabem o que aconteceu com esse atestado. Não sabe se foi o Pablo Marçal que fez, né? Ou o que foi que aconteceu. Então fica criando devaneios de conclusões. Porque não tem um celular com Deus. Por isso que Pablo Marçal precisa fazer, ensinar o povo a ouvir a voz de Deus. E não idolatrar quem ouve a voz de Deus. Então, quando ele ostenta que conhece a Bíblia de cor, falando hebraico, ostentando um cérebro hiperdotado, mas ainda precisa aparecer, ele na verdade é uma criança carente querendo chamar a atenção da mídia, porque ele está preso no celular, nas redes sociais. Ele ainda não está pronto para renunciar a tudo, inclusive o celular, inclusive os aplausos, inclusive o populismo, inclusive o fã-clube. Então, é uma criança querendo chamar a atenção porque senão não consegue aparecer. Então, precisa causar. Onde vai, precisa causar. Vai votar, tem que ir descalço. Vai, mas ele fala que é isso porque tem que ajudar a Carol a não ficar idolatrando a aparência. Então, a boa intenção de uma criança, Deus pega no colo, mas ensina a criança que precisa aprender a cada dia para expulsar demônios de 2000 anos. Jardim do Éden. Por isso eu falei sobre adventista. São gente boa, deixando herança de autismo para os filhos. E os filhos ficam doentes com autismo, mas a causa é os pais. Só que o amor dos pais é sincero, Deus permite filho doente para os pais olharem para o filho e ver que a doença está nele. É igual aquela senhora que veio aqui, essa semana passada, e o filho dela, com acho que 2 anos, usa camiseta de 8, porque tem uma tendência autista. E geralmente o autista tem sobrepeso, é um obeso. Por quê? Porque está hiperativo, mas carente. E a mãe não entende, tem amor pela criança, mas não sabe que a criança está falando com fatos. Porque não pergunta a Deus. Porque está vivendo uma fé insegura. Porque se parar para ouvir a voz de Deus, Deus vai mostrar para a mãe como curar o filho.
Por isso, a doença do Pablo Marçal, uma criança querendo ostentar, é igual o Neymar querendo fazer show cada vez que levar uma pancada. Então tentava se proteger, chamando atenção. É igual adolescente que vem do interior, sem padrinho, sem dinheiro, não conseguiu estudar, porque tem um corpo bonito, e os homens vêm só para dar sorvete para levar para a cama. E fica vivendo de cama em cama e se esvazia. Aí tem que usar mini saia para chamar atenção. Vira aranha negra com olhos de vidro de boneca de Barbie. Essa é a Terra. Cria uma teia de aranha nas emoções das pessoas. E as pessoas crescem de lado. Deus permite para mostrar para as pessoas que tudo faz parte de um plano de Deus para filtrar aqueles que querem voltar para casa no céu. Aqueles que querem entrar no coração de uma criança que está nascendo agora e entrando na sociedade. Tem que se abaixar, andar 200 volts, começa a 100, 200 volts, vai acelerando aos poucos. Leva a 2.000 volts, depois ensina a voltar para 200 volts, para morrer como um idoso, que é uma criança, fazendo o possível para desaparecer, para não atrapalhar quem fica. Porque se você deixar um fã-clube atrás, o que vai acontecer com esse fã-clube? Vai estar cercado de paixões e ciúmes. Sabe quem vai ser a primeira vítima? A costela. Quem é a costela? A mulher. Quem é a mulher? A esposa. E o que vai acontecer com ela? Vai ter ciúmes da sombra, porque você vai precisar montar empresas cheias de secretárias de novinhas e ela vai ter que ficar lavando fralda e prato porque tem um monte de filho e mamadeira, né? E aí o que vai acontecer? Fica com ciúmes, e aí vai arrumar um atalho para atrair com o personal trainer da vida. Então vai vomitar o ódio, traindo porque foi traída, porque acha que foi. Porque Satanás se aproveita e usa a mídia que invade privacidades e solta fofocas, exatamente para materializar o ódio. Lembra que eu falei lá em Gaza? Solta estupradores, aí materializa o ódio. Então planta uma mentira e depois fala, extorque isso. É exatamente o gigolô. Ele dá o boa noite Cinderela da vida, a pessoa inocente vai, é estuprado, fica viciado e drogado, depois não consegue, vai ter mais gente querendo se aproveitar do vício, fazendo ele ser mula de carga, vendendo drogas, que é mentira, a prostituição. Por isso, eu vou voltar agora para a realidade do presente, porque as pessoas estão perguntando a Deus por que Deus permitiu e o que é que está acontecendo com o Brasil, com as eleições do Brasil. Quem é o Pablo Marçal? Quem é esse documento falso? Então vou repetir com calma e explicar para você agora. Pablo Marçal é levantado por Deus, tá? Não toca nele que encrenca na terra, você vai ver. Silas Malafaia que fala, para na pesquisa que o diga, né? Por isso que tá sobrando para todo mundo, inclusive para Gisele Bolsonaro, para não ficar abraçando o Tarcísio de qualquer jeito na frente de todos, porque aí vai revelar que ainda também não está totalmente liberta de um populismo de mídia. Por isso, Deus está levantando o Nicolas Ferreira para ajudar os adultos a enxergar os próprios defeitos. Vou repetir agora. O Pablo Marçal representa aquela criança de 2 anos que entrou aqui essa semana passada, uma obesidade, usando camiseta de 8, porque ele estava num processo de carência mal resolvida. Quer dizer, essa criança, quando você começa a conversar com a mãe,
Ela fica carente, começa a querer chamar atenção. Faz tudo errado, só para chamar atenção. Então significa que a mãe está passando para o filho uma fé insegura. Não está libertando as emoções da criança. Está acumulando intestino preso emocional na criança. É o que o Padre Marçal está fazendo. Então Deus está mostrando para o Padre Marçal onde é que está o erro dele. Porque o povo está doente e ele está arrastando o povo doente para uma doença. E ele não sabe como resolver. Por isso eu tenho que pregar para ele. Agora em palavras, eu preguei em línguas, só que ele não fez a lição de casa de falar com Deus. Deus respondeu com fatos. Agora eu vou traduzir para ele para ver se ele reconhece que repetiu de ano. Agora tem que recomeçar de novo. Ou seja, tem que voltar para São Paulo. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava em Foz do Iguaçu porque Deus levou. E Deus não deixou voltar antes da hora. Por isso eu vendia o que precisava. Tinha dinheiro por dia a dia, mas não tinha para comprar passagem de volta. O dia que é para voltar, Deus permitiu e trouxe. Usando pessoas, inclusive a Nilce. Agora, deixa eu explicar qual é o problema da Terra. Que é o problema que Deus quer mostrar para o Padre Marçal, mostrar para o Brasil. Como é que você cura pessoas doentes com ciúmes passional de Satanás? Com a morte. Porque dente representa a família. E quando um dente está cariado porque comeu muito doce, ficou manhoso, muito açúcar, e aí não foi para o dentista, o que aconteceu? O canal ficou inflamado. Inflamou o canal. Aí começa uma dor insuportável, que é a traição que não consegue perdoar. E aí que a pessoa sofre. Fica com tanta dor que qualquer dentista serve. E aí que vai acontecer? Ele se suicida. Ou seja, arranca o dente. Ou seja, separa casamento. Ou seja, manda os filhos para as drogas, para a rua. Expulsa a criança de casa. E aí ele não vai se perdoar pro resto da vida. É Judas. Por isso, como Deus cura uma dor de dente mal resolvida? Recolhendo o barranco que a pessoa está escorado. Então, se a pessoa idolatra uma pessoa, tem ciúmes passional da pessoa e não consegue resolver o problema, Deus recolhe não a pessoa que tem ciúmes, recolhe a pessoa que a pessoa idolatra. Ele tira o barranco. Tirando o barranco, a pessoa não tem mais onde se escorar, então a pessoa trai, odeia, para dar o troco. Então você tira a causa da dor, pronto. A verdade aparece, a pessoa percebe que está nua, porque investiu tudo no ódio. Por isso, para curar um povo, Deus permite guerras mundiais, mortes. E quando Deus mandou abrir a garagem, falou: você vai abrir para agradecer pessoas, mas você vai avisar que vai morrer muita gente. E começou a morrer gente para tudo quanto é lado. Mas por que ele falou? Porque eu vou aumentar a voltagem. E quando eu aumento a voltagem, as baratas aparecem. Os demônios manifestam. E quando o demônio manifestar, você vai ver quem foge de demônio e quem expulsa demônio. Por isso eu falei para o Pablo Marçal: não fala canalha, porque você está fazendo aliança com o demônio. Porque Satanás é um canalha. Você está chamando ele para você ter o guarda-costas. O que vai acontecer com você? Você vai precisar de 50 guarda-costas para pregar na Praça da Sé. E aí você não vai ter coragem para ir Foz do Iguaçu, com gol, 6 anos de licenciamento atrasado, pregar na favela de Foz do Iguaçu, indo de porta em porta, sem noção do que é obra missionária. Totalmente pela fé. Por isso que eu estou falando, agora que eu voltei, eu não teria coragem de ir de novo. Mas Deus fez eu ir sem saber, porque se eu soubesse, eu teria coragem de ir. Por isso que eu estou falando, Deus dá fé. Mas não segundo o teu ponto de vista, segundo o amor de Deus. E os planos de Deus sempre são maiores que os teus. E os fatos se materializam com o tempo.
Por isso Deus permite a morte para salvar quem idolatra a morte. Só que Deus permite morte para recolher pessoas que estão contaminando crianças de 0 a 100 anos. Por isso, quando eu falei para o Pablo Marçal que o chamado dele é real, representa que ele está em Foz do Iguaçu agora. Só que ele precisa de orações, porque é uma criança querendo chamar atenção. Deus permite para libertar o celular da terra, é onde ele construiu o império dele, que é uma rede social, a mostrar que é um celular no céu, que você não precisa ter amigos milionários para ostentar que você é um prefeito que não precisa de dinheiro do governo. Você está idolatrando dinheiro. Por isso que eu estou falando para você, Paulo Marçal. Hoje você representa a criança com defeito, para mostrar que a sociedade está com defeito. Só que na sociedade tem muita gente boa querendo ajudar essa criança. Igual aquela mãe que veio aqui querendo ajudar o filho. Só que ela não sabe como. Porque ninguém fala para ela onde está o problema. Porque ela, apesar de ter sido evangélica, depois peregrinada, mas ainda não tem fé na voz de Deus. Deus fala com ela, mas não tem fé. E o voto que eu fiz foi para ouvir a voz de Deus. Então a minha função é traduzir a voz de Deus até que vocês aprendam a ouvir a voz de Deus online. Então, quando vocês ouvirem a voz de Deus online, Deus me tira da terra, só isso, para ninguém me idolatrar. Senão vocês vão ficar escorando em barranco e não cresce. Vira um fã-clube de idolatria de celular. E não crer em Deus que doa celular. E o celular de Deus qual é? A Bíblia. Mas não o que está escrito. O que Deus revela através do que está escrito. Por isso, Pablo Marçal, a ciência se multiplica, usa a malícia da televisão que tira a visão e implanta chips no celular para você se achar ostentando dinheiro de concorrência capitalista materialista. E faz o quê? Filadélfia, nos Estados Unidos, não conseguiu expulsar o demônio das drogas, que prioriza milhões de dólares daquele que é mais bem dotado para administrar empresas e deixa resto para trás. Por isso, as escolas precisam colocar armas, porque tem aluno que volta para a escola matando aquilo que foi traumatizado, excluído da escola. Faz panelinhas, usando a democracia como fachada, e não consegue converter burcas de conservadorismo de castração. E aí você vai querer fazer aliança com a Arábia Saudita para criar na Zona Sul o prédio mais alto da Terra, dizendo que eles são inteligentes, porque conseguem juntar 1,5 trilhão de dólares, ao passo que os mais ricos do Ocidente, do capitalismo, os Elon Musk da vida, conseguem 500 milhões de dólares, 500 bilhões de dólares. E você, de milhão em milhão, quer fazer um show ostentando que você é um super-herói, dizendo que você vai comprar o SBT, como já deve ter comprado, e dizer que a Rede Globo já faliu porque já foi vendida. E você quer ser o santarrão porque sabe todas as informações antes do povo e ostenta uma inteligência manhosa querendo chamar a atenção porque você ainda é inseguro, porque você ainda não sabe pilotar uma musa que você construiu dentro de você, que é a Carol, e os teus filhos,
Então você idolatra a esposa e filhos. E sem você perceber, você está mostrando para eles o que não se deve fazer. Colocar todos os ovos numa cesta só, chamado dinheiro da terra. Teologia da prosperidade. E aí, na hora de ter paz para reciclar e ouvir a voz de Deus, você vai ver que Deus falou com você em línguas e você quis filmar você orando, mas não ouviu a voz de Deus que estava mostrando o que você não deve fazer. Porque quando você orar, você vai orar para Deus, não para os outros. Porque Deus não aceita ídolos. E o ídolo que você está ostentando é você mesmo. Ciúmes passionais. Satanás está entrando por aí e está envenenando o povo. Por isso, a solução para o povo é não confiar em ninguém. E aí Deus mostra quem Ele é e através dele você entende as pessoas, porque sente a dor delas. E por elas não entender o que está sentindo, você ora pela pessoa e espera em Deus o momento certo para agir. O profeta só fala o que Deus manda. E Deus assina para ter fé. E Deus existe. E sonda os corações. E tem paciência com as cabeças. Por isso, agora Deus vai levantar o Brasil, porque representa a Filadélfia, que a Filadélfia dos Estados Unidos não conseguiu ser. Voltar ao primeiro amor. Por isso, hoje nós vivemos a sétima igreja, Apocalipse, Laodiceia, rica, moderna, Silas Malafaia da vida, mas fica falando canalha no púlpito sem saber o que está falando. Faz aliança com o demônio, que é pai da mentira, e Deus revela o que esconde. Por isso, Pablo Marçal, eu vou explicar para você, para que o mundo inteiro entenda o que foi que aconteceu. Você venceu Golias, que é você mesmo, que é o teu vício da pornografia. Por temor do Senhor e oração que você recebeu da igreja da tua própria esposa. Só que você estava reinando no palácio, enquanto a esposa de um soldado teu, que é Urias, estava tomando banho nua no quintal, que é Betseba. Você olhou, cobiçou e traiu. Deus levantou um profeta e falou para você, Davi, o que foi que você fez. O que aconteceu com Davi? Teve incesto nos filhos, um filho matou o irmão, e o resultado disso o quê? Ficou chorando, que nem um bebê, depois de ter vencido Golias. Ficou de luto chorando. E aí o que aconteceu? Levantou outro profeta e falou, você pensa em você ou pensa no povo? Então olha onde é que você caiu, e através do teu erro, não ensina o povo a errar de novo. Não traia a fé de um povo, criança. Deus vai descer a espada e vai revelar o que esconde. Por isso eu falei para você, não fala canalha, você falou. Na Praça da Sé. Aí ficou com medo de levar um tiro. Aí ficou chorando escondido nos palácios da vida. Você traiu a Deus. Por isso que eu falei para você, não queira ser dono do projeto. O projeto se enxerga e você não vê. Você está a 1000 votos, o projeto está a 2000. Então não toca onde você não sabe. Ostentando uma fé de letra, se você não vive o que você prega. Se você vive o que você prega, renuncia a tudo que você tem, inclusive a tua vida. E aí você vai ser um missionário invisível que entra dentro da mente, liberta os corações, limpa a casa das pessoas e dá a chave de volta para que a pessoa escolha, sabendo quem escolher e não confiando em passarinho.